Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui com o Doni e com a Annalise e hoje a gente vai contar uma linda história de amor que envolve muito sentimento, doação de ambas as partes, e isso não só no sentido do amor, mas no sentido literal mesmo, que a gente vai falar de uma doação de órgão aqui. O Doni é uma pessoa que passou por hemodiálise aí, teve um problema, uma doença nos rins, passou por muita dificuldade, mas por conta do amor da Annalise, do filho deles, conseguiu permanecer aí na luta e tem uma linda história aqui para compartilhar com a gente. Vocês vão ver aí um pouco de como foi a nossa entrevista aqui nos estúdios do DF Águas Claras. Estou aqui com o Doni, com a Annalise, certo? Então, antes de começar a falar do principal assunto que a gente veio trazer aqui, eu queria entender um pouco da história de vocês, como vocês se conheceram, como ficaram juntos, como foi casamento, enfim. Essa parte é com a mulher, né? Mais detalhista. Nós nos conhecemos em 2002, foi num acampamento de carnaval da igreja que nós fazíamos parte, e na época a gente se conheceu, na verdade nos conhecíamos antes, mas ali foi um pontapé inicial para a gente começar um namoro. E desde então, esse namoro começou, eu tinha 17 anos e ele 19. E desde então estamos juntos até hoje. Nos casamos 5 anos depois, tivemos um período de namoro, ficamos noivos um ano e em seguida nós nos casamos em 2007, outubro de 2007. E depois de 8 anos de relacionamento, né, de casamento, na verdade, nós decidimos ter um filho. E aí tivemos o Theo, e assim, é, seguindo a nossa vida, o nosso relacionamento, e é isso. Certo. E, Doni, quando você descobriu os problemas que você tinha de saúde, vocês aí já estavam juntos? Estavam namorando, quase noivo, com 22 anos. Certo. 22, 23 anos. Descobri doando sangue que eu estava com pressão alta e que tinha um problema. No decorrer de um tempo, eu passei mal devido a uma pressão alta e foi onde teve o alerta para eu buscar um médico. Procurei todos os especialistas, na qual eu cheguei num especialista direcionado ao rins, que é o nefrologista. Então, fiz uma biópsia e detectou que tinha uma doença que eu nasci com essa doença, que ela vai atrofiando o rins, e fui perdendo função renal. Então, ele tinha me dado uma previsão que uns 10 anos daquela data eu iria fazer hemodiálise. E eu consegui retardar com os especialistas mais 5 anos. Eu entrei na hemodiálise depois de 15 anos depois Certo. que fui para hemodiálise. Então, aí já casei com a Annalise, sabendo que tinha uma doença que eu fazia um tratamento conservador, que é dieta, especialistas, né? Mas nada de grave até então, quando eu parei na UTI, desde então fazia hemodiálise. Da Certo. UTI que eu comecei a fazer hemodiálise até há poucos meses atrás, que foi minha última hemodiálise que eu fiz o transplante. E assim, do início até hoje, do início, a princípio, como foi sua reação em relação a isso? Foi um susto, assim, por mais que, né, todos estivessem já com esse aviso prévio, mas quando chega realmente assusta, muda completamente, né, a nossa visão, causa medo, insegurança, desespero mesmo. A gente chegou a pensar várias coisas porque era uma doença que consequentemente ele precisaria desse tratamento. Fevereiro de 2020 foi quando ele deu entrada na UTI. E, consequentemente, um mês depois já começou a pandemia. Então, de certa forma, né, foi não um alívio, né, porque pandemia também foi terrível, mas ele conseguiu lidar com aquilo ali porque, de certa forma, o mundo estava parado. Então, ele também, mas sentindo ali a sua dor, né? Então, foi 6 meses, mais ou menos, para ele conseguir processar tudo que ele estava passando. E Falta para de nós também, como família, filho, né? Até para o nosso filho também entender aquele processo, para ele lidar com tudo aquilo, a gente dentro de casa, o Doni saindo né? Todos os dias, na verdade, ele fazia 3 vezes na semana, 4 horas por dia. Então, ele saía, era a única pessoa assim, que saía de casa, ia para a clínica, voltava. E as demais coisas eu que tinha que fazer na rua, porque ele não poderia ter contato nenhum, né, na rua. Era um risco grande de pegar Covid, enfim. Então, foi meio que assim, 2 situações de saúde ali um pouco grave, né, que a gente estava enfrentando. Certo. E além da pandemia, antes dela, quais medidas você tinha que tomar para se prevenir de adoecer, esse tipo de coisa? O que essa doença que você teve te limitou? Tanto em relação a trabalho, quanto em relação à família, enfim.
Olha só, é uma doença silenciosa, né? No início você sente náusea, alguns efeitos, porque é remédio, né? Você faz... Na verdade, a maior parte é questão de dieta, né? Então, quando você descobre que tem um problema renal, então você já tem que começar a eliminar algumas coisas. Exemplo, no caso, eu tinha que estar evitando comer carne, porque tem muita proteína, né? Evitar refrigerante. Então, fazer exercício, tem um acompanhamento médico, tem remédios também, exercício. Então, tem todo um tratamento que chama tratamento conservador, é o pré, para poder retardar o efeito mais grave, mas vai chegando um momento que vai piorando. Então, teve em dezembro de 2019 até janeiro e fevereiro, que foi o ápice, eu tava com anemia, eu estava muito mal, mas por uma situação que eu não estava indo ao médico, né? Porque Certo. a gente não está vendo nenhum efeito, aí fala, não, vou tranquilo, né? Não vou no médico, não. E isso foi piorando. Então, acaba que você vai tendo muitos efeitos, assim, situações do seu corpo, mas você vai negando. Então, todo esse tratamento é feito, com todos os especialistas feitos, mas depende de quem? 80% depende da pessoa. É igualzinho fazer dieta. A nutricionista te dá a dieta, mas quem vai fazer é você. O médico te dá um tratamento, mas quem vai fazer é você, né? Então, da mesma coisa no meu caso. Quando eu já estava no estado mais grave, alguns efeitos, foi quando eu entrei no pronto-socorro do hospital e eu entrei num estado grave. Então, tanto que a equipe do pronto-socorro até achou surpreso da forma que eu cheguei. Que era para ter chegado já em coma, porque eu estava com as taxas muito altas. Que acaba que o rins para, então você começa a ter muita sujeira no sangue, a creatinina sobe e outras taxas que te dá efeitos. Então você pode ter ácido úrico histórico, então famoso a gota. Então você começa a sentir dor. Então fica uma bomba. E o mental, para os dois, como era durante todo esse processo? Agora, provavelmente já está melhorando um pouco, mas como é que foi durante todo esse processo dos cuidados que você tinha que ter durante o tratamento? Da hemodiálise foi onde que caiu a ficha, quando eu fui fazer hemodiálise. Até então, acaba que ficamos assim, não tá acontecendo nada, não tô, né? Tô sentindo um pouco, tomo remédio, passa. Fica meio esquecido, sabe? Por isso que a questão da doença renal, ela é silenciosa. As pessoas não estão dando valor porque, assim, você dá uma crise, mas depois você passa. Mas ela, pouco a pouco, está avançando. Então, na hemodiálise, por questão de falta de conhecimento, eu achava que eu ia morrer na máquina, né? Tinha que ficar aquela máquina, ia pegar doença. Isso são mitos que não existem. É totalmente seguro, então... Mas foi difícil, porque aceitar é um tratamento totalmente novo. Há dores, porque são agulhas, né? No início foi um catéter no peito, que coloca né? É um acesso primário. Depois faz uma fístula no braço para poder ter o acesso ser melhor. E a gente foi atendido pela clínica que eu comecei com a psicóloga, com os médicos e principalmente com a família. De aceitar, falar, vamos, estamos juntos. É todo dia, 4 horas, vamos. No início eu tinha a mesma sensação de fazer uma maratona, cara. Fazia 4 horas, o catéter vinha no peito, todo o sangue entrava. Era tão forte que eu não conseguia nem falar. Eu saí de lá e eu falava embolado. Como se eu tivesse embriagado. De tão cansado, eu falava enrolado. Eu dormia, às vezes ficava mais de 10 horas. Não de noite, de dia, dormindo. Chegou uma vez que eu cheguei, virei o dia dormindo. Isso estava me incomodando, porque toda vez que eu tinha hemodiálise, eu perdi o dia inteiro. Porque o corpo estava se acostumando. Então, no início, eu tive ajuda da família, ajuda dos especialistas, explicando, isso aqui é uma solução. Depois de uns 4 meses, cara, minha ficha caiu e minha chave virou. Cara, eu tenho que aprender com isso aqui. Aí, o meu filho me ajudou muito, porque ele desenhava no pé dele o catéter. Papai, olha aqui meu catéter. Falei, cara, que legal. Então, a força dele, né? Quando eu fiz a fístula, ele também desenhava a fístula. Então, cara, é um negócio assim, vamos levar um negócio mais tranquilo, que vai ser mais leve. Certo. E conta um pouco mais sobre a reação do seu filho, como foi tanto ter o cuidado com ele, estar ali presente com ele e ao mesmo tempo ter essa luta para combater o que você estava ali, a doença que você estava. Com o meu filho foi assim, no início foi um pouco difícil, porque eu estava num processo de aceitar a hemodiálise, de fazer aquilo, né? Então, com a ajuda da Analice, junto com o Theo explicando, ele tinha 4 aninhos, né? Então, era algo muito novo. E no meio disso, estava tendo a pandemia. Então, assim, estava tendo 2 eventos dentro da minha casa,
muito grave, né? No mundo inteiro, todo mundo parando, a gente preocupado, porque eu estava num grupo de risco, e com eles também, esse cuidado. Então, quando passou esse tempo, a gente foi levando de uma forma muito tranquila. Papai está saindo, está indo, vai voltar tranquilo, está aqui e vai melhorando. E eu fui melhorando. Sempre levando pelo lado positivo sempre também. levando, mostrando pro filho, porque todos estão juntos no mesmo barco. Não dá para levar como fosse um peso maior, que não dá. Então ele aceitou, fomos crescendo, e aí, decorrer do processo, foi ficando leve até pra gente. Por quê? Por conhecimento. Fomos vendo que é possível fazer várias coisas de forma limitada, é possível se alimentar de algumas coisas, então não era o fim. É um caminho. E foi algo novo também, porque assim, a gente nunca chegou a pesquisar, por exemplo, como é fazer hemodiálise antes dele fazer. Então, quando ele foi fazer, que a gente começou a descobrir muita coisa. Só que dentro desse processo da pandemia também, a gente se limitou a muitas coisas, principalmente para a parte de doação, que era um desconhecido, era algo que, né, tinha esse desejo, sim, mas não fazíamos ideia de como era o processo. E até para o Doni também, para ele lidar com esse processo, nesses primeiros 6 meses, realmente, assim, ele chegava, ele ficava mal, mas foi também uma questão de aceitação, uma dor que ele estava enfrentando. Então, tudo isso a gente precisou, sabe, trabalhar, tanto com a gente, cada um com sua dor, né? Eu no meu momento, ele no momento dele, coisas que a gente não falava um para o outro, para não, né, para poupar. E ainda tinha uma criança que a gente precisava cuidar também, né, emocionalmente falando, para deixar mais leve. Mas foi um processo que, se a gente, né, parando para pensar aqui, olhando para trás, realmente foi difícil, mas a gente foi superando e assim, a gente gosta até de reforçar isso, que o que nos ajudou muito foi a nossa fé, a nossa confiança em Deus, em tudo que nós passávamos, né? A gente tinha essa convicção de realmente colocar isso. Os né? familiares também, amigos. Nesse momento é uma rede muito grande. Porque quem está na máquina está ali pensando um monte de coisa. Uma coisa que eu fiz que eu me arrependo, e foi bom que eu levei uma bronca da minha médica, que eu fui começar a procurar no Google. Aí você não sabe qual é a fonte, você não sabe o que está acontecendo. É a pior coisa. E aí eu cheguei, cara, vi um monte de coisa. Aí um dia eu contei pra ela, me deu uma bronca, ela falou assim, quem é sua médica sou eu, você vai perguntar pra mim, porque cada um aqui tem um diagnóstico diferente. Então todos fazem o mesmo tratamento, mas cada um tem um diagnóstico diferente. Então, aí desde esse dia que eu sei com ela, nunca, até hoje, nunca mais eu acessei nada eu sei o que ela me fala. O que a equipe médica me fala, todos os tratamentos. Você vê, até hoje, agora que estou no processo de transplante, mas antes eu ia normal, quando você está fazendo transplante, você tem gripe, tem alguma doença, você vai no hospital normal, né? Só avisar que você faz hemodiálise, que tem todo tratamento. Até no hospital, quando o médico do plantão lá, você vai tomar tal coisa, eu ligar para ela. Tá me dando tal remédio. Não, pode, não pode. Assim, tá. Ok. Então, assim, ficou essa fonte, entendeu? Então, a gente procurando, acabou que fizemos esse processo para, primeiro, aliviar ele e entender, de fato, o que eu tenho e o que eu poderia, da minha parte, melhorar. Certo. Porque todo tratamento, 80% é o paciente. É a vontade dele. O 20% vai ser a medicina ou vai ser a doença que está acontecendo, mas 80% é o paciente. E aí eu mergulhei. Cara, vamos viver? Vamos. Então, o que precisa? Precisa fazer assim, tem que ser regular no teu tratamento. Tanto que no meu tratamento, se eu olhar do 5 de fevereiro de 2020, quando eu entrei na UTI, que comecei a fazer a hemodiálise, lá na UTI, até dia 9 de maio de 2024, que foi minha última hemodiálise, cara, eu não faltei quase nada. Eu fiz do jeito que estava pedindo. Porque eu entendi que quem ia ser beneficiado nisso aí? Eu. Você. Fiz certinho. Em relação à doação, antes dela se disponibilizar, vocês já estavam em busca de alguém que fosse compatível? Já tinha essa busca há um tempo? Como era isso? Teve a pandemia. Eu tive a oportunidade no primeiro ano de me inscrever na fila, que é uma fila do SUS. Não quis, porque estava numa primeira onda da pandemia, então não tinha nem leito para quem estava com Covid, imagina fazer transplante, né? E tinha o risco também de pegar, porque eu não tinha tomado vacina. Na segunda onda, que já foi no ano seguinte, eu consegui me vacinar, então também não quis. No terceiro ano, eu aceitei entrar na fila, porque já tinha tomado 2 vacinas,
já tinha diminuído a questão da Covid, estava mais controlado. E eu entrei na fila do SUS para cadáver. Né? Não tinha pensado em algum doador vivo. A Analice sempre se manifestou, né? Mas eu queria que fosse cadáver. Né? Tava na fila, até porque já fui me acostumando com a hemodiálise, já fui me adaptando. E é uma questão assim, muito séria. Né? Não é você pegar um objeto dela e falar, não, te devolvo. Não deu certo. Não, é um negócio muito sério. Então, isso, para mim, foi muito difícil. Quando ela tomou uma decisão de você falar para mim que ela queria ser doadora. Aí ela fez, aí eu vou deixar ela falar, porque ela fez escondido, né? Como é que foi a decisão e como é que foi a reação? Bom, a decisão eu já tinha no meu coração, desde que eu era jovem, adolescente, na verdade, fui fazer uma identidade e eu já tinha colocado, eu quero ser doadora de órgãos. E nunca imaginei na minha vida, né, que isso seria mesmo, de fato, algo real. E aí, quando foi no ano passado, um ano antes, nós já tínhamos ido na consulta e eu pensando, e eu falei para ele, vamos fazer um teste? E ele, não, deixa, eu tô na fila do SUS, vamos esperar também para ver como que é, porque não é uma fila que é por ordem de chegada, né? É por compatibilidade. Então, poderia ele ser o contemplado, né? E aí, quando foi no ano passado, eu estava fazendo outros exames para uma outra questão e eu já tinha praticamente 90% dos meus exames prontos. Todos os exames, que você imaginar. E aí, quando foi no mês de outubro, nós completamos 16 anos de casados e tínhamos tomado uma outra decisão. E aí, nós iríamos ter outro filho. Então, por isso que eu tinha feito todos os exames. E justo no dia 13 de outubro, que foi o dia do nosso aniversário de casamento, nós tínhamos decidido e pego um resultado do último exame que estava dependendo, né, da médica passar. E aí, estava tudo certinho, e aí foi aquela coisa assim, e agora? Né? Vamos ter outro filho? E aí, ok, passou uma semana. Na semana seguinte, a gente estava conversando em casa. Uma conversa aleatória mesmo, falando sobre várias coisas e tal. E aí, numa das conversas, ele começou a contar sobre o caso dele, assim, né, conversando sobre o dia a dia dele. E aí, ele falando algumas dores que ele tinha em relação à hemodiálise. Não que fosse algo ruim, mas para ele sempre falou isso, né? E isso me ensinava muito, que a hemodiálise para ele era um milagre diário. Ele tinha essa possibilidade de viver todos os dias. Não era, né, apesar de todo o desafio, era agulhada, era um tempo na máquina, mas era algo que ele estava vivendo todos os dias. E aí, na conversa dele, ele falou algo que aquilo ali me chamou a atenção. E ele falando que, de certa forma, cansava um pouco, né, esse ritmo diário, enfim. Porque havia limitação de muitas coisas, né? Sim. A gente, de sair, fazer algumas coisas... enfim, várias coisas que todo mundo que tem uma vida normal, às vezes, se você quer sair um final de semana, você pode, porque, né, você tem liberdade. Agora, quem depende de uma máquina, nem sempre. Enfim. E ele falando algumas coisas, e no meio da conversa que ele falou disso, eu falo para todo mundo que isso foi uma flecha no meu coração na hora. E ele falando, e aí parece que eu saí, sabe? Quando fica o balãozinho, e parece que eu saí daquela conversa ali, e eu falei, eu vou falar com a doutora, eu vou entrar em contato com ela. E comecei a pensar nas coisas que eu ia fazer. E fiz. Eu lembro que eu passei um final de semana, isso foi uma sexta-feira, eu passei um final de semana pensando em todo o que eu ia fazer, né? Montando todo o plano. Montei esse plano, na segunda-feira, cedo, eu entrei em contato com a médica dele e pedi para que eu fosse numa consulta. Eu falei, eu preciso conversar com você, tem como marcar uma consulta? Tem. E ela já foi rápida. Aí, acho que no dia seguinte, eu fui para consulta. E aí falei para ela tudo que eu queria fazer, do meu desejo, e ela me explicou como que funcionava, o que precisava fazer. Eu levei todos os exames que eu já tinha pronto, então isso aí tudo também já foi contribuindo. E aí ela passou os que estavam faltando, eu fiquei quietinha, calada, voltei para casa, fui fazer os exames, fui deixar o Theo na escola e de lá eu já fui aproveitar para fazer o que tinha que fazer. E aí, no meio do processo dos exames, tinha um que eu precisava fazer, que eu tinha que levar para casa, que era uma coleta de urina de 24 horas, então eu ia esconder aonde essa urina, não tinha nem como. E aí, falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu passei na papelaria aqui, comprei um cartãozinho, escrevi para ele, perguntei no cartão se ele queria, eu coloquei assim, você aceita meu rim, não foi? E aí fui para casa, deixei em cima da cama, só que,
homem, né? Demorou, tipo, o dia inteiro para ver aquele cartão. Aí eu tive que falar assim, você pode olhar um cartão em cima da cama? Por fim, ele olhou. Aí, quando ele olhou, ele não acreditou. Aí ele ficou meio que em choque, começou a chorar. Foi um momento bem, bem forte mesmo, né? E aí... O momento que a gente, assim, quem tá fazendo na hemodiálise, eu escutei isso várias vezes, cara, de quem faz hemodiálise. Eu achava uma bobeira. No dia que aconteceu, eu fiz a mesma coisa. Que assim, tipo, o problema é meu e eu resolvo. Não quero que ninguém faça isso, porque é uma doação, é legal, mas é um negócio muito sério. E como eu já tô no processo, então assim, eu vou resolver. Vai vir um cadáver, vai vir uma pessoa que de uma forma ou outra já fez a sua missão, tá salvando outras vidas, eu vou ser beneficiado. E aí eu relutei. Falei, não, não, não. E foi, pouco a pouco, eu entendi que era um ato de amor, primeiro, que ela estava fazendo com todo o coração. Ele demorou um mês para aceitar. E aí eu fui pensando, porque são várias situações, né, que compromete. E quando eu fiz aquela pergunta do mental, eu tava pensando muito nisso. Porque, assim, a partir do momento que sua esposa se coloca de prontidão, mesmo com você passando tudo que já passou com ela ali, ela lutando todo dia com você, se oferecer pra isso, eu acho que sua primeira reação foi: será que eu vou fazer ela passar por isso também? Exatamente. Exato. Foi Então, isso, né? Foi isso. Então, acaba que a gente... Então, aí ela foi conversando, a gente foi... Mas isso sem o meu filho ficar sabendo. Isso foi uma conversa de nós dois, né? Então, ela... Sem ninguém saber, só os médicos Os e a médicos gente. Então, uma conversa que tivemos com... Aí marcamos uma conversa com a médica, né? Ela falou que... Aí teve que descobrir, porque... Acabou que ela ligou pra médica, aí ela falou, então conta pra ele, né, que você quer fazer. E aí duas conversas que tivemos com a equipe médica e com a nossa médica e eu aceitei. Isso porque não sabíamos ainda se éramos compatíveis. Ainda tinha um processo pela frente, né? Primeiro foi a aceitação dele. Exato. E depois a Pra parte saber, né? dos exames que eram mais Porque na detalhados. doação, tanto quem está doando, quem está recebendo, tem que ser algo de comum acordo, cara. Não pode ser assim, um quer ou não. Tem que ser, porque é um ato muito importante. Tanto que isso até para... Quando você... a gente não sabia, né? Depois que a gente viu que tem que passar pelo Ministério Público, cara. Não é só você falar que você quer ser doador, né? Então, porque é uma coisa que vai tirar para sempre de você, né? Então, tem que passar... Tem uma certidão do Ministério Público legalizando, né? Registrando e legalizando isso, dessa atitude. Então, aceitei e fizemos exames, né? Que aí começou uma rotina. Faz exames, faz prova, ver toda a parte físico, né, taxas, eu também, para ver como eu estou no momento, né, e aí acabou que em dezembro, né, depois do Natal. depois do Natal, saiu o resultado que era possível sim, ser. Aí foi quando a gente, caraca. Agora é real, né? Agora é a taça da Copa do Mundo, e aí? Então foi quando a gente decidiu aí a falar pro meu filho. Aí foi bacana, ele foi com a gente, porque, na verdade, a gente levou ele no dia para buscar Não, ele foi pra gente fazer a coleta. fazer a coleta. Foi no dia da coleta que a gente compartilhou, mesmo sem saber o resultado ainda. Aí já compartilhou com ele. Depois que saiu o resultado. Aí levamos ele no café, contando, ele chorou, falou que foi a atitude mais certa. Maravilhosa, ele falou que foi uma notícia maravilhosa. Falou, mamãe, você fez o certo. Aí, dali já viu que vai dar certo, né? Então fizemos todos os exames e já em janeiro saiu já todos os resultados, né, que era favorável, e só dependia agora de uns pequenos ajustes com a equipe de transplante, que já é um terceiro processo, e a data, né? Então, E a gente estava esperando para janeiro, então foi tudo bem rápido e a gente achando que aconteceria já em final de janeiro, Caramba. mas aí aconteceu em maio. aí todos os processos, vários processos. Então, foi assim, todo esse caminhar foi um caminhar muito em família. Primeiro, entre o casal, depois entre o nosso filho, porque todos participavam, desde o início da UTI até o dia do transplante, todo mundo estava junto. E assim, eu penso o seguinte, pelo que eu vejo assim da sociedade, que muitos casais passam por certos tipos de dificuldades muito menores do que vocês passaram e acabam desistindo por pouca coisa, sabe? Exatamente. Tanto o homem quanto a mulher, família. E vocês não desistiram em nenhum momento, a família de vocês não desistiu. E eu queria entender, eu queria que vocês passassem uma mensagem para quem vai assistir esse material de por quê?
Por que vocês seguiram? Por que vocês lutaram? Valeu a pena? Com certeza valeu, mas eu queria entender de vocês. Por que vocês seguiram juntos? Por que você decidiu fazer essa bondade pro seu esposo? Por que você decidiu aceitar? Quais foram os sentimentos? Tudo que englobou isso. Se vocês fossem resumir assim, em o que fez vocês lutarem, o que seria? O amor, né? O amor. Eu vou começar que é lá quando tá o casamento, quando faz os votos. Quando é um voto, é uma aliança. A aliança pode ser assim, vai chegar um dia que eu não vou estar bem, ela vai estar bem, mas nós temos uma aliança. Aliança é acima de qualquer coisa. É um compromisso. Então, quando fala assim, é na doença, é na alegria, né? É na riqueza, todos os aspectos, positivo e negativo, é onde vai valer a pena mesmo. Então, estamos juntos há 22 anos, né? Desde jovens até hoje, 22 anos. Nos casamos, vamos fazer 17 anos. E quando botou a prova, isso, a primeira prova foi viver uma doença nova, um tratamento novo, juntos. E ver que vale a pena. Você está quantos anos? Não é amor? Não é um compromisso? Então, eu aceitei por quê? Porque eu estou com ela há 22 anos. A melhor pessoa que eu posso conhecer é ela, que está comigo. Então, é difícil? É aceitar. Mas o amor, que é assim de todas as coisas. Que o amor ele não vai acabar. Vai acabar um sentimento, uma paixão. Mas amor e um compromisso é para sempre. Então, eu tomei essa atitude de aceitar, por quê? Porque eu tenho esse compromisso com ela e é um compromisso até o final que nós vamos levar. É o que ele realmente falou. Acho que o amor acima de todas as coisas. E eu não... Muitas pessoas até perguntaram para mim, pela coragem, você não pensa no seu filho? Mas eu acho que antes de tudo eu precisei pensar nele, no que ele estava passando. E foi o que eu falei para ele. Independente, se fosse eu, ele faria por mim também. Porque eu acredito que é o que ele falou, é a nossa aliança, é o que nos conecta. Então, acho que independente da circunstância, né? E eu acho que tudo que nós passamos no decorrer desses 4 anos foi o que nos manteve firmes e que realmente fortaleceu. Fortaleceu o nosso amor, a nossa confiança, as dificuldades que nós enfrentamos, que foram muitas, mas isso foi o que realmente manteve a gente de pé. Pela nossa família e, acima de tudo, Deus entre nós. E foi a nossa fé, como eu comentei, o nosso relacionamento com Deus, com tudo que nós colocávamos diante de Deus mesmo, e a gente vivendo situações que era só a gente e Deus. E isso tudo fez com que nós nos fortalecêssemos cada vez mais. E essa decisão, eu falo para você que foi de forma muito racional e com muito amor, né, com meu pé no chão, e se precisasse passar por tudo de novo, eu passaria, faria, e assim para a gente, né, buscar viver mais anos com qualidade, com liberdade, e para mostrar também para as pessoas, né, que hoje muitas, né, duvidam, como você falou, é muito difícil a gente hoje falar, nossa, você vai doar, você vai fazer, se fosse, né, o homem não faria, a mulher faria, ou vice-versa. Mas a gente não tem que se comparar com o que as pessoas estão vivenciando, né? Talvez é porque ainda não conhecem um amor de verdade, né? E amor, às vezes, é isso, é você passar por cima até das dificuldades, né? Então, acredito que o elo mais forte mesmo é isso, a decisão, a maturidade e, enfim. É o amor. Isso. Eu acho que hoje em dia a gente passa por uma geração que está cada vez mais raro encontrar casais como vocês. Cada vez mais o amor, de acordo com o que essas pessoas pensam que tá mais superficial, sabe? Isso. E ouvir isso, não só vendo do celular, como eu já tinha visto a história de vocês, mas pessoalmente, é um choque de realidade, sabe? Porque cada um passa por certas dificuldades, desafios, mas a gente não tem noção do que outras pessoas já passaram. Sim. E um exemplo pra mim é o caso de vocês, dos dois. Não é só seu, é dela também. Porque ela viveu tudo isso com você. Exato. E é a maior prova de amor, uma das maiores que eu já vi na vida. Escutamos no hospital que é assim, nossa, é tão normal a mãe doar pro filho, o filho pros pais, mas
Vocês estão sendo, no caso da equipe do hospital que foi feito nosso transplante, foi o primeiro casal, né? De uma esposa para o esposo, né? O que a gente traz, Lucas, disso também, é que ainda há amor, cara. Tem casais. Hoje, muita gente troca. A gente decidiu consertar. Então, quando você tem aquele negócio tão valioso, você não quer jogar fora. Você quer lapidar, você quer limpar, você quer consertar, porque aquilo tem valor. O valor que está ali não é o preço, é valor. É acima, é algo que marca. Então, o que nós temos hoje é o valor, nosso amor. Então, a gente passamos, não foi fácil. Até chegar ao transplante não foi fácil, porque há várias circunstâncias que desanima, chora, são dores, são momentos que muda. Às vezes você acha que tu não vai viver mais, porque você está limitado. Então, quando chega uma resposta dessa, então a gente se abraçou nisso, no Senhor, em Deus, no nosso amor, na nossa família, e acreditamos. E deu sucesso. Foi um sucesso o transplante, fizemos o transplante. Algumas pessoas nos mandam mensagem e vê assim, nossa, vocês estão tão bem. Mas é porque foi tudo certo, cara. Então a gente, antes do transplante, a gente se cuida. Então, é o amor.